Fala pessoal, vamos agora iniciar aqui o workshop desenho realista. Aqui eu estou mostrando para vocês uma folha sulfite, onde eu passei todo de 4B, tá? Então você vai preencher uma folha sulfite todo de 4B que a gente vai usar ele como papel carbono. Depois que você pegou a sua folha que você vai desenhar, você vai colocar essa folha sulfite virada, tá? E depois você vai colocar a imagem em cima. E aí você vai passar com lápis ou boleador ou até com borracha Bic sem tinta. Tá? Um lápis tem que ser um lápis HB para não ficar um traço muito forte e não te atrapalhar quando você for copiar a imagem, tá? Então ali você vai fazer todo o contorno, tá? Para você poder fazer o traço dessa imagem. É importante também que para você não ficar movimentando muito a folha, você pega uma fita crepe e aí você vai colar na superfície para você evitar de errar traço e tudo mais e sair fora do lugar. Então você cola as duas partes e você vem com a imagem em cima. Se você quiser já desenhar assim, não tem problema, você pode desenhar. Só que também corre o risco de você mexer a folha em cima, tá? Então o ideal é que você também cole essa imagem para ela não se movimentar quando você estiver fazendo o traço. Então pega um pedaço de fita crepe e cola. Ali aí agora, depois que tiver tudo colado, tudo certinho, você começa a traçar. Na hora de traçar, toma muito cuidado, porque tem que ser bem feito o traço, tá? Você não pode fazer com pressa, tem que prestar atenção nos detalhes de toda a imagem. Então faz com calma que vai ficar legal. Aqui já feito todo o traço, nós temos o esboço pronto e a imagem de referência. Essa imagem de referência vai ficar sempre do meu lado direito, tá? Porque eu vou ficar sempre olhando ela, então preciso deixar essa imagem o mais próxima possível de mim para que eu possa ver os detalhes. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês os materiais que vai ser utilizado. Primeiro a gente vai usar o lápis B, meu lápis B tá bem pequenininho. Tá, eu estou usando aqui um extensorzinho aqui da borracha Mono Zero que acabou, então já estou usando. Aqui nós vamos usar o lápis 4B com a ponta sempre bem apontada. Todos os lápis tem que estar com a ponta sempre apontada, tá? E aí aqui mais um lápis 4B, um 6B e um 2B, tá? Da marca Staedtler, mas pode ser da Faber-Castell também, não tem problema. Aqui dois pincéis, né? Pelo de Marta. Um menorzinho, um pouco maior, lapiseira 054B, tá? Esfuminho, a gente vai usar o esfuminho número 5. O esfuminho número 4. E esse esfuminho que eu gosto de usar, que já tá velhinho, não tem nem número, mas ele é menorzinho. Aí aqui também um boleador. E por último a borracha Mono Zero 2.3. Aqui a gente já vai dar início ao desenho com um lápis B, tá? Aqui eu vou preenchendo essa parte da boca, sempre em movimento circular e com uma certa leveza, tá? Não pode apertar muito o lápis não, então você vai fazer ali com movimento circular, bem de leve, preenchendo, fazendo a primeira camada. É muito importante você não apertar, então a leveza da mão aqui é super importante na hora de fazer esse degradê. A gente vai fazer um degradê todinho de B, tá? Depois a gente vai espalhar. Se você não estiver conseguindo fazer com uma leveza, tem a mão pesada, então você tem que treinar degradê, tá? Isso tudo é treino, então aqui no workshop a gente já vai começar direto com o desenho,
mas é importante que você treine, né, os degradês. Se você está tendo dificuldade, bom você treinar numa folha, né, fazer com traços leves e movimento circular, que já vai ajudar você a soltar um pouco a mão aí, tá? O desenho realista ele é um pouco trabalhoso, então você tem que ter paciência na hora de fazer essa parte da boca e todo o resto você tem que ter paciência. Então você vai preenchendo, vai voltando, corrigindo aonde você não passou, aonde você já passou, então você tem que jogar grafite, tem que ter grafite para você poder espalhar e o desenho ficar legal, ficar com um efeito bem bacana depois que você terminar. Aqui eu vou passando em cima das marcas mesmo, que essa boca ela tem gotas, né, de água. E eu tô passando em cima mesmo, sem se preocupar com as gotas primeiro, tá? Eu podia preservar, né, deixar ali em volta, mas daria muito mais trabalho. Então, eu tô passando por cima, que é uma forma mais fácil de você estar fazendo esses efeitos da gota de água, tá? Então você vai observando como é feito e quando tiver alguma coisa para falar, eu falo, tá? Então vai observando aí. Depois que eu passei todo o grafite, agora eu venho espalhando com o esfuminho. É importante ao manusear o esfuminho, você não apertar muito, tá? Deu somente só passando mesmo, não tô apertando, não tô aplicando nenhum tipo de força. Eu tô simplesmente passando o esfuminho em cima do grafite, espalhando todo o grafite, tá? Sem se preocupar com as marcas de gota e tudo mais, que eu já deixei de uma forma que dá para eu enxergar. E aí eu venho com a borracha mono zero e aonde eu vou fazer ali as marcações das gotas, né? Você vai observando como eu faço as gotas. É importante que a borracha mono zero seja chanfrada também, tá? Que ela seja cortada. Aí você vai observando aí como é feito, ó. Aí agora eu já venho com lápis B, já vou fazendo uma sombra um pouco em cima do brilho. É importante esse brilho você não passar por cima, tá?
não toma cuidado para você não ultrapassar ali e acabar tampando o brilho. Se acontecer, é importante que você venha com a borracha mono zero e corrija, tá? Porque o brilho, ele dá essa ideia de profundidade. Então, quando você trabalha o contraste em volta da gota, dá a impressão de que a gota está saltando, né? Então, é por isso que é importante o brilho estar ali bem em evidência. Agora eu venho com um lápis 4B, que eu já vou aumentar um pouco mais o contraste. Como eu falei, para você ter volume, você precisa ter luz e sombra. Então, para fazer uma gota, para dar a impressão de que a gota está realmente na boca, então a gente tem que, e ela está saltando, né? Então a gente tem que trabalhar bem o contraste em volta do brilho. Aqui eu estou fazendo em movimento circular, da mesma forma que eu fiz com lápis B, eu estou fazendo com lápis 4B, uma segunda camada de cinza, só que com uma graduação mais escura, tá? Eu venho agora com o esfuminho, espalhando novamente. E o papel que eu estou usando é o papel Lana Bristol, tá? Mas não se preocupa, se você não tem esse papel aí, você pode fazer num papel sulfite, tá? Sem problema nenhum. A diferença que dá no papel sulfite apenas é que o papel sulfite ele é muito fino, então você vai ter que tomar um pouco de cuidado para não apertar muito, para ele não ficar ondulado, tá? É importante que você use um papel um pouco mais grosso, pode ser do Canson, né? Pode ser o Canson escolar, não tem problema. E aqui já o papel lana, ele é um papel grosso e é um papel branco, né? Não tem um amarelado, então eu gosto bastante dele. Então aqui eu já vou dando continuidade, vou sempre fazendo movimento circular, sem pressa, tá? Aqui o vídeo é editado, então eu demorei muito mais tempo, então entenda isso. Então, não é que porque o vídeo tá avançando, tá aparecendo, né? Tá parecendo que é rápido, mas não é rápido, tá, gente? Tenha paciência, trabalha bem, faz o desenho de uma forma que você curta todo o processo, que você não fique com pressa de terminar, que dos maiores vilões do desenho é a ansiedade, né? É a pressa de terminar. Então, faz o desenho com calma, curte e que você vai ter um bom resultado.
Ele tem uma sombra do cabelo, né? Eu já estou marcando com um lápis 4B. Aí agora eu venho com a lapiseira 05 4B, também trabalhando em volta de uma das gotas, que como a gota é pequena, eu já estou aproveitando a lapiseira 05 4B, que ela tem a ponta mais fina, né, do grafite, então eu consigo fazer ali um trabalho com um trabalho mais cirúrgico, né? Agora eu venho com o lápis 6B. E no canto da boca é todo escuro, então eu já vim com o lápis 6B para deixar bem preto mesmo. Aqui você vê que eu tô trabalhando bem esse canto da boca e eu tô deixando menos cortado possível, assim, para vocês verem como é trabalhoso, tá? E como tem que ter atenção no que você tá fazendo, tá? Então tô mostrando para vocês aqui, cortando o mínimo possível nessa parte. Óbvio que mais para frente, em outras partes eu vou cortar mais, porque é a mesma coisa, né? Na boca toda. Então aqui, como é a primeira parte da boca, eu tô deixando um pouco mais de tempo para você entender todo o processo. Aqui eu já venho com um pincel. O pincel ele ajuda a impregnar o grafite no papel, então ele vai deixar um tom mais cinza, tá? Um tom mais preto. Então é importante você usar o pincel. E aí eu voltando com o esfuminho. Você vê que eu trabalho bem com o esfuminho, depois volto com o pincel.
E assim você vai observando todo o processo. E assim que tiver algo a mais para falar, eu volto falando, tá? Então aqui eu já venho com a borracha elétrica, né? Que ela não é difícil de você achar, se encontra em qualquer papelaria, tá? Então aqui eu já vou dando um efeito nas gotas com a borracha elétrica. Então aquelas gotinhas que são minúsculas a gente faz com a borracha elétrica. E é importante também saber que quando você compra borracha elétrica ela vem muito redondinha, então você pega uma lixa e aí você vai lixar a ponta dela e vai deixar ela mais fina. E aí você consegue esse efeito, né, de você conseguir apagar ali só algumas partes, sem precisar apagar partes maiores, né? Você consegue fazer gotinhas, né? Consegue fazer bolinhas bem menores com a borracha eletrônica quando você lixa a ponta. Então você vê como eu vou sempre ajustando as gotinhas, né? Venho com o lápis 4B, depois venho com a borracha elétrica, venho com a borracha mono zero. Vou sempre ali arrumando a luz, que às vezes você passa o grafite e aí acaba passando por cima do brilho, né? Então você tem que estar sempre ajustando. Aqui eu já vou fazendo uma segunda parte aqui da boca, né? Eu sempre falo assim, eu sempre faço parte por parte, tá? Eu não fico muito preocupado com um todo. Quando você está fazendo uma parte, você se concentra somente nela e dá toda a atenção, tá? E depois você vai avançando. E é, com certeza, às vezes, né, você volta no mesmo lugar para corrigir, para deixar um pouco mais de contraste. Conforme você vai fazendo o desenho, você vai sentindo a necessidade de escurecer algumas partes que você já fez, né? Que você vai corrigindo. Então é normal. Só que o importante é que você trabalhe ali o máximo possível numa parte, para depois você ir avançando. Porque senão você vai deixando coisas por fazer. Não vai ficando legal. Você vai fazendo com pressa e você vai ver que a qualidade do seu desenho não vai ficar boa. Então, dá uma maior atenção em cada parte que você for fazer dessa boca. Nessa parte aqui eu estou fazendo com lápis B, tá? Exatamente da mesma forma que eu fiz embaixo, né? Na outra parte, eu estou fazendo novamente. Então aqui vai ter um pouco mais de corte, como vocês já viram, né? Então vou cortar um pouco mais, vou falar menos nessa parte, porque vocês já entenderam todo o processo, né? Vocês já viram como é feito.
E assim eu vou fazendo degradê. Conforme vai avançando e tiver necessidade de falar, eu vou falando, tá? Então você vai observando, prestando atenção aí como é feito, tá? É importante você assistir primeiro para depois você desenhar, tá? Então assista, entenda como é feito todo o processo e depois você desenha.
Aqui eu já vou fazendo aqui o fio do cabelo, né, com lápis B, ponta sempre bem apontada, tá? Traço por traço. E aí eu venho com o lapiseira 05 4B. Aí você pergunta, mas você não podia passar direto com 4B? Até podia, mas o efeito não ia ficar muito legal. Então eu sempre faço primeiro com um lápis em um lápis menos escuro, que é um lápis mediano, um lápis B, e depois venho com um lápis mais escuro, que dá um efeito melhor no fio do cabelo, entendeu?
Aqui você já vê, né, que tem umas gotas maiores, né? Então alguns eu vou deixando ali preservando um pouco mais. Venho com a borracha mono zero, né? E vou ali apagando, vou corrigindo e vou trabalhando o sombreamento em volta da gota para deixar com que ela sempre fique mais saltada. O processo, como é feito, é sempre o mesmo, né? As gotas são maiores, mas o processo é sempre o mesmo. Vou trabalhando, vou jogando mais grafite em volta, deixando sempre um contraste maior em volta, para que dê essa sensação de que a gota está realmente saltando da folha, né? Aqui já venho para esse outro lado da boca, já começo a fazer com o lápis B. E aí você vê que eu passei o boleador, né, fazendo alguns fios brancos. Os fios que passam um pouco por cima da boca. Ali eu já fiz e você viu que conforme eu fui passando o grafite, aonde eu passei o boleador, ele não penetra, então fica ali o fiozinho branco. Então esse é o efeito bacana que o boleador faz. Aqui da mesma forma eu vou trabalhar, como eu fiz no outro lado da boca, eu vou fazer aqui, preenchendo todo com lápis B e espalhando com um esfuminho.
Aqui eu vou fazendo as gotinhas tudo com a borracha eletrônica. Então eu vou com cuidado, né, para não fazer maiores, assim vou controlando para conseguir fazer as gotinhas menores. Aqui eu já vou fazendo o cabelo com o lápis B, fazendo traço por traço, fio a fio, né? Lembrando, gente, que a ponta sempre tem que estar sempre bem apontada, tá?
Aqui as gotas são um pouco maiores, então já aqui eu abuso um pouquinho com a borracha elétrica, né? Que as gotas são um pouco maiores. E aí conforme eu vou vendo que vai diminuindo, vai tendo uns respingos, algumas gotinhas, eu já vou com mais cuidado para fazer as menorzinhas.
Aqui eu passo o pincel para impregnar ainda mais e vai dar um aspecto de profundidade muito maior nessa boca. E agora eu venho com a borracha Mono Zero, deixando ali onde eu passei com o boleador um pouco mais em evidência, né? Então eu passo um pouco de borracha Mono Zero. E aí eu venho passando o pincel em volta. Eu não estou aplicando força, tá, gente? Não aplica força aqui, senão você vai perder todas essas gotinhas. Então eu passei bem de leve em cima, só para deixar o grafite um pouco mais fixo no papel, né? Mas eu não estou aplicando força, é importante dizer. Aqui em cima é uma área que tem bastante brilho, então eu tô passando bem de leve com lápis B, né? E aí eu venho com o esfuminho espalhando. E depois eu vou vir com borracha Mono Zero fazendo mais detalhes mais pra frente, né? Detalhes de brilho. Aqui já com a lapiseira 054B eu já venho fazendo alguns tracinhos, algumas rachaduras que tem na boca. Porque é uma área que tem brilho e também tem uns detalhes da boca, as rachaduras. Então tem que fazer com mais cuidado, tá? Para não ficar com um traço muito grosso. Então por isso que eu optei por usar a lapiseira 054B para fazer essas rachaduras. Aqui eu já vou dando continuidade no cabelo com o lápis B. Da mesma forma que foi feito o outro cabelo, que eu vim com um B, depois eu vim com um lápis, vou vir com o lápis 054B, tá?
Agora aqui eu já venho com uma borracha mono zero, fazendo os brilhos na mecha, né? E já vou fazendo os detalhes na boca também, com a borracha mono zero. Que você vê que eu venho já fazendo os detalhes com lápis B, venho fazendo os detalhezinhos, e também volto com a borracha mono zero para reforçar alguns brilhos também, algumas gotas. Aqui eu vou trabalhando os detalhes da rachadura da boca com lápis B e volto sempre com borracha mono zero corrigindo, né? Então eu vou trabalhando ali os detalhes, tá? A nossa primeira aula do workshop está chegando ao final, então a gente se vê na parte 2 do nosso desenho aqui, tá? Um abraço e a gente se vê na parte 2 do workshop.